Romanos, capítulo 10, os versos 13 e 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Isto, mais uma vez, vamos orar. Senhor, a Tua palavra é viva. Livra-nos do nosso pensamento, livra-nos de qualquer influência nossa, da nossa individualidade, do nosso pensamento, mas que a Tua palavra, ela saia como o Senhor sonhou, como o Senhor a fez, pura e capaz de transformar vidas por Tua graça. Que o Teu Filho seja visto nessa manhã, que o Teu Espírito tenha liberdade de revelar o Teu Filho em cada coração, e que o Teu nome seja exaltado, glorificado, em cada gesto, em cada palavra, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Durante o mês de janeiro, nós andamos mostrando vários aspectos da palavra. Maria escolheu a boa parte. Nós andamos e vendo esse poder da palavra de operar, de transformar. E também podemos observar que Cristo é essa palavra que nos foi dada, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No mês de fevereiro nós abordamos o Salmo 113, 119, 130, onde mostra a exposição das Tuas palavras, traz luz, dá entendimento ao simples, ou seja, a importância não está no pregador, a importância não está na pessoa, mas é a palavra quando ela é exposta, o Senhor opera maravilhas. No domingo passado então, aliás, no domingo do dia 11, como foi que eu ouvi, como foi que você ouviu a palavra pela primeira vez? Nós recordamos alguns fatos da história e também na experiência de alguns. Um dia você foi tocado, um dia a palavra chegou ao seu coração e nesse dia Deus começou então uma boa obra, a qual Ele ainda está nesse processo de aperfeiçoamento. Mas o fato é que um dia você ouviu a palavra do Evangelho, a regeneração. Depois nós vimos domingo passado então a questão, o que pregar, foi um estudo um pouco extenso, mas também necessário, a pregação do Evangelho, quais são as boas novas do Evangelho, o Evangelho não segundo os homens, mas o Evangelho segundo Deus. O Evangelho dos homens é a possibilidade, o Evangelho segundo Deus é essa graça, em que Jesus veio nos buscar, Jesus nos atraiu no seu corpo, Jesus nos levou à morte juntamente com Ele, Jesus nos crucificou, e ao terceiro dia, ao ressuscitar, Ele nos ressuscitou em novidade de vida. Esse é o Evangelho que transforma, e esse Evangelho não se chega a um conhecimento através do intelecto, isto é revelado. Estivemos mostrando aqui, e lembrando que Paulo fala, orando também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então,
o apóstolo Paulo tem essa liberdade, e ele vai então mostrar que o mistério que foi revelado aos santos, lá em Colossenses, é Cristo em vós, a esperança da glória. Então não é sair pregando a palavra, porque a palavra como um todo, ela é o poder de Deus, mas o que salva o ser humano é uma palavra específica, única, que se chama Evangelho, a boa notícia. Morremos, fomos crucificados com Cristo e vivemos não mais nós, mas Cristo vive em nós. E hoje, o último encontro nosso de fevereiro, porque em março nós vamos estar trabalhando a questão da família. Mas agora, hoje, o nosso último encontro é isto que nós acabamos de ler, em Romanos 10, os versos 13 e 14. Qual deve ser a motivação para essa pregação? Então nós conhecemos, até intelectualmente, a palavra é viva, é eficaz, ela é o poder de Deus, Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós também sabemos que é o Evangelho que salva, que transforma, que regenera, ou seja, temos o conhecimento desse fato. Mas então qual deve ser a motivação para essa pregação? Tá bom? Que tal? E aí nós vamos realmente analisar algumas coisas que são extremamente importantes. A motivação não deve ser porque o outro está pregando. A motivação não deve ser porque o outro está falando. A motivação não é porque eu estou pedindo à igreja para que ministre ou pregue o Evangelho. A motivação vai muito além de uma ordenança ou de estar vendo quem está fazendo e eu não, mas a motivação vem de algo muito mais profundo que tudo isso. Nós vamos lembrar que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o verso 13. Como, pois, invocarão a quem não creram? E como crerão se não há quem pregue? Então, a pregação é uma necessidade para que a pessoa ouça e invoque o nome do Senhor. Mas nós vamos então agora, pela graça do bom Deus, ver que a motivação vai muito além do que o outro está fazendo. Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16. Esse texto é muito, muito, muito conhecido em todas as denominações e precisamos dele nessa hora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que tal? Qual deve ser a minha, a sua, a nossa motivação para levar esse Evangelho adiante? Esse silêncio é importante, necessário, para nós considerarmos, porque Deus amou. Amou de tal maneira que deu seu Filho. Qual é a motivação do Pai? Depois nós temos a motivação do Filho, Jesus,
e deve ser a minha motivação e a sua motivação. Mais especificamente, a igreja local, onde nós estamos agora, não é porque o irmão Renato está indo nos terminais evangelizar que você deve ir. Agora, se o Espírito Santo de Deus encher o seu coração de amor pelo perdido, você vai não porque ele está indo, ou porque tem outras pessoas indo, mas porque eu amo o perdido. Então eu queria que nós pensássemos aqui, já trabalhamos isto, mas relembrar. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Pai. Isto. Eu acho que todos nós já passamos por isto, como pais. Nós temos algumas prioridades, mas quando vem o filho, essas prioridades vão ficando meio que de lado. Entre um ar-condicionado no seu quarto e uma bicicleta para o seu filho, você vai ficar com a bicicleta, o ar-condicionado vai ficar para depois. Se há um pedido do seu filho para fazer determinado curso, você vai deixar de fazer o seu para poder proporcionar ao seu filho isto. Quando você compra um brinquedo para o seu filho, e ele praticamente não olha para você, ele vai direto no pacote de presentes, e ele vai rasgando, porque ele está com tanta vontade de ver o que tem dentro daquele pacote. E eu e você, como pais bobos, a gente fica esperando o filho pelo menos um abraço, um chamego. Estamos trazendo isso porque, se fosse possível o pai tomar injeção pelo filho, ele tomava. Agora, os nossos filhos, eles não são obedientes. São filhos. Agora nós temos um filho, que é o Senhor Jesus Cristo, que foi obediente em tudo. Na sua boca não houve engano, não houve dolo. E no monte, quando ele começa a sua oração, ele diz assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E o seu suor se torna em grandes gotas de sangue que correm até o chão. Meu filho não precisou chegar nesse patamar para eu abrir mão de muitas coisas. Agora Jesus, ele chega numa tristeza, a qual o pai vê, o pai presencia. O texto diz, tristeza de morte, quando ele ora, pedindo, se for possível, passar aquele sofrimento. No entanto, Deus não dá ouvidos a essa oração, ou seja, Ele dá ouvido porque o filho diz, não se faça a minha, mas a tua vontade. E a vontade do Pai agora é o quê? Que o filho vai à cruz do Calvário. E por que essa é a vontade do Pai? O texto que nós lemos, João 3,16, diz assim, porque Deus amou. Ou seja, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário só existiu porque você existe, porque eu existo.
porque eu, como ser humano, nasci pecador e você também. E se fosse apenas você nesse universo, a qual tivesse descendência de Abraão, digo de Adão, o cordeiro seria sacrificado igual, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então hoje nós vamos caminhar nesse sentido. Podemos fazer campanha de pregação do Evangelho, podemos fazer muitos folhetos, distribuir folhetos e encher a cidade de panfletos. Não digo que isso seja um caso perdido, porque Deus usou muitos meios na história para salvar. Já comentamos nesse mês de fevereiro, a igreja que começa do lixeiro, onde alguém acha uma Bíblia no lixeiro e começa a ler, e Deus faz uma obra. Já falamos também de alguém que achou uma fita cassete no lixo, ouve aquele estudo e Deus começa uma obra. Já falamos de alguém que achou um pedacinho de papel no chão que estava escrito exatamente esse texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo, e através desse texto ele procura onde está a referência, e ele encontra toda a obra do Calvário nas Escrituras. Já falamos também que quando um pregador estava tentando ver como que seria a acústica da sua igreja, ele citava um texto da palavra de Deus, e o pedreiro que estava lá ouviu aquele texto, e aquele texto foi suficiente para começar uma obra naquela vida. Mas a motivação que leva uma pessoa a sair pelas ruas, a bater palma nas casas, a falar daquilo que Cristo fez na sua vida, é uma coisa chamada amor, que desce do coração do Pai, que inflama o coração do Filho, e vem exatamente inflamar o meu coração, o seu coração, para levar esta boa notícia ao perdido. Então nós vamos ver agora, pela graça do bom Deus, o versículo 17, Romanos capítulo 10, o verso 17, está bem pertinho ali. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? E aí realmente vem esse trabalho maravilhoso de pregar. Gente, quando eu estou falando em pregar, eu não estou falando de uma religião de porta em porta, levando aquilo que ele acredita ser uma experiência ou ser a coisa certa. Não, nós estamos falando de levar aquilo que transformou a sua vida. Estamos falando daquele evangelho que me matou, que me crucificou, que me regenerou pela obra do Cordeiro. Porque uma dessas duplas que vieram pregar para mim aquilo que eles creem, quando eu levantei o texto de 1 João 3,8, que diz: quem comete pecado é do diabo, e eu tive então que confrontar e dizer: você comete pecado? Ele disse: eu cometo pecado. Eu falei: então você é filho espiritual do diabo. E essa pessoa ficou muito braba, chegava a espumar no canto da boca. Mas quando estamos falando de anunciar a palavra, é de mostrar que o Cordeiro de Deus, ele veio para tirar o pecado do mundo. Ele veio riscar o escrito de dívida que havia contra nós. Ele veio nos perdoar. Ele veio nos crucificar. Ele veio matar, destruir o nosso velho homem na cruz do Calvário. Então, quando uma pessoa vai diante do Senhor
esse texto, quando nós falamos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, é exatamente mostrar, olha, a palavra de Deus diz isto, e eu posso dizer para você que isto é um fato real, porque faz parte da minha experiência, quando nós podemos testemunhar a todos que, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não é apenas pregar uma religião, uma hipótese, o que eu acho, o que eu penso, o que fulano falou, o que nós lemos nos livros, não, mas nós tocamos, como diz João na sua carta, nós tocamos o verbo da vida, nós estivemos com ele e ele é hoje a nossa vida. Agora, nós vamos verificar algumas coisas que nos mostram ali uma coisa que essa motivação nos impulsiona, nos faz considerar da forma que pregamos. Neemias capítulo 1, versículo 4. Aproveitando enquanto estamos indo no livro de Neemias, na quinta-feira começamos o mês de março. No mês de fevereiro nós estamos fazendo a leitura de 2 Crônicas. No mês de março nós vamos ler Esdras, Neemias e Ester. Esdras 10 livros, Neemias 13 livros, 13 capítulos, Ester 10 capítulos, um total de 33 capítulos. Então, o mês de março será Esdras, Neemias e Ester. Ok? Vamos então ler agora Neemias capítulo 1, o versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Preste atenção o que é quando nós falamos dessa expressão amor ao perdido, amor ao que está na miséria, amor àquele que está totalmente destituído da graça de Deus. O que foi que ele ouviu? Versículo 3 diz assim: e disseram-me, os restantes que estão foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Eu estou lendo agora o versículo 3. O que Hanani traz de notícia de Jerusalém? A notícia é: os restantes que estão foram levados para o cativeiro. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando diz assim: quem comete pecado é do diabo. Quando nós lemos, por exemplo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando lemos, por exemplo, que diz assim: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Vivemos numa população que vive os vícios das drogas, os vícios da sexualidade, os vícios da própria natureza de pecado com a qual todos nasceram. Quando Neemias ouve isto de Jerusalém, foi o texto que foi lido, o verso 4, sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E aqui, quero lembrar da sexta-feira à noite, nós tivemos aqui um encontro de oração. Irmão Renato trouxe uma palavra muito preciosa. Não sei se para todos, mas para mim muito impactante. E agora eu quero
despertar aqueles que estão se candidatando à pregação do Evangelho. Você já chorou pela cidade de Cascavel? Ou você tem raiva dos drogaditos, dos mendigos, dos perversos, dos políticos que estão fazendo as suas falcatruas, que por natureza é assim mesmo. Eles estão fazendo exatamente aquilo que a natureza deles lhes proporciona a fazer. Você já chorou pelos perdidos de Cascavel? Pelos perdidos do seu bairro? Neemias, versículo 4 diz: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Não é simplesmente encher o bolso de CDs ou folhetos no bolso e sair pela cidade a distribuir, mas é essa disposição que moveu Deus, moveu o Filho e move agora os filhos de Deus a ir, porque nós amamos os perdidos. Esse amor vai além da nossa compreensão, ele é o motivador da pregação do Evangelho. E aqui nós temos todo um evento, que eu não vou ler aqui. Nesse mês de março nós vamos ter o privilégio de conhecer um pouco mais, de Neemias. Quem já leu, quantas vezes já leu, o fato é que nós vamos usufruir disto. Efésios capítulo 2, nós vamos encontrar aqui o Senhor Deus mostrando essa motivação de permitir o Filho morrer, de permitir o Filho ressuscitar e permitir essa experiência gloriosa de regeneração. Efésios capítulo 2, a partir do verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Estou lendo esse texto para trazer à igreja e ter essa disposição de que a igreja conheça que, quando pensamos em pregar o Evangelho, dá trabalho, dá muito trabalho. É compromisso, é às vezes deixar uma hora de lazer, é às vezes deixar um momento com a família, é às vezes deixar de fazer coisas que eu gostaria de fazer. Mas quando eu penso no sacrifício do Senhor Deus, Ele desde da existência
Desde o nascimento do primeiro homem, esse projeto de Deus, o Cordeiro, ele foi imolado desde a fundação do mundo, ou seja, há uma disposição do Pai, há uma disposição do Filho de viver nesse planeta durante esse período, há uma disposição de ir para a cruz, há uma disposição de ficar 6 horas pendurado no madeiro, há uma disposição de atrair no corpo dele o nosso velho homem, o pecado, a doença, tudo ali no corpo dele, há disposição de ir para uma sepultura, há uma disposição de morrer, literalmente, a ponto de dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Há disposição de permitir que no seu corpo fosse todo o veneno do pecado, de forma que o contaminasse. Há disposição de estar nas mãos de Deus e ressuscitá-lo ao terceiro dia. E agora aqui no versículo 8 que foi lido diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, quando nós estamos passando alguém o evangelho, nós estamos exatamente aquela definição maravilhosa que o pastor Glênio disse certa ocasião. Pregar o evangelho é um mendigo levando a outro mendigo o pão que ele ganhou. Eu não tenho, não é meu, mas é levar ao outro aquilo que Deus nos fez em Cristo Jesus. Agora sim nós vamos ver a motivação. Salmo 126, versículo 6. Salmo 126, digo, versículo 6. Salmo 126, o verso 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então eu queria dizer que a motivação é o amor. Levar esse evangelho da graça, a motivação é o amor. Totalmente baseado naquilo que Deus permitiu no Filho, que o Filho nos atraiu e que hoje eu estou nessa graça. Toda essa obra é de graça, toda essa obra me alcançou, essa motivação é isto. Porém, vamos repetir o texto. Aquele que leva a preciosa semente, de que maneira? Dá trabalho, gente. Dá trabalho, não é simples, não é assim. Não, vai ser tranquilo. Não vai ser tranquilo. Vai ser penoso. Tem determinados momentos que você vai pensar, puxa vida, que dificuldade, pensei que fosse mais fácil. Não é. Mas a motivação disso, por isso que, tendo a motivação como essa base, eu não estou fazendo isso porque o pastor mandou, eu não estou fazendo isso porque aquela igreja me ordena fazer isso, eu não estou fazendo isso para fazer companhia, irmão Renato, eu não estou fazendo isso porque alguém está mandando, não, eu estou fazendo isto porque sou motivado por um amor que foi derramado no meu coração. Então, não importa o que vem pela frente, o que vai ser prazeroso depois é eu ver o fruto daquilo que foi semeado. E aqui eu gostaria de compartilhar um texto em Lucas capítulo 19, versículo 41. Lucas 19, 41. E, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela.
São vários textos, mas quer ver? Agora Mateus 27, 37. Fique com esse aí bem gravado na mente, tá? Quando ele chega na cidade, o que ele faz? Ele chora. Esse choro não é o choro quando Lázaro morreu, porque lá o texto diz, Jesus chorou. Esse choro é diferente. Eu estou vendo uma cidade, conforme Deus fala com Jonas, a encrenca de Jonas com Deus, quando Jonas, eu sei que o Senhor usaria de misericórdia para com a cidade de Nínive, e ele diz, escuta Neemias, escuta Jonas, não é razoável isso que você me fala? Afinal de contas, não terei eu misericórdia dos homens dessa cidade, 120.000, dos quais não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Essa mesma expectativa do Senhor Jesus, eu estou numa cidade em que eles andam como ovelhas desgarradas, não tem pastor. Então nós vamos ler Mateus capítulo 23, o verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Quantas vezes eu quis isso, quantas vezes eu quis fazer isso, quantas vezes eu quis, isso vai acontecer com você. Você vai falar para alguém dessa maravilhosa graça e esse alguém vai desprezar totalmente. Você vai falar com empolgação daquilo que aconteceu na cruz do Calvário, que você hoje está crucificado com Cristo, que esta é a maior experiência, a coisa mais gloriosa que existe, Cristo é a minha vida, e ele vai, para mim isso não faz diferença nenhuma. E Jesus também, da mesma forma, o seu sacrifício é em razão, é em motivo da salvação de toda a raça, mas nem todos darão crédito a essa pregação, conforme diz o profeta Isaías. Mas estamos aqui tentando passar à igreja que, apesar de encontrarmos dificuldades, apesar de o Senhor ter orientado Ezequiel, orientado Jeremias, vocês vão falar e eles não vão ouvir, porque é uma geração perversa. O que deve motivar a pregar o evangelho não é quem vai ser salvo ou quantos serão salvos, é um amor que foi derramado no nosso coração. 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse na língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal ou como o sino que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece. Querida igreja, ouça isso que vem da parte de Deus, não é desse pregador. O amor é sofredor. Não tente transformar a vida de uma pessoa pregando o evangelho 24 horas na cabeça dele, porque o amor é sofredor. Você lança a palavra, mais adiante nós vamos entender esse fato. Você lança a palavra, você espera em Deus,
o resultado. O amor é sofredor. Depois, o amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não é aquela pregação: se você não for da minha igreja, você não tem nada, você caiu da graça, você não merece, você é alguém, mais um alguém, eu afinal de contas estou crucificado com Cristo, Cristo é a minha vida. Não, nada disto. Se hoje estou em pé pela graça de Deus, se hoje eu sou uma nova criatura, é porque a palavra fez uma obra no meu coração. Não trata com leviandade. É um drogadito por quê? Porque não teve a mesma possibilidade de ouvir a palavra de repente na sua infância, na sua adolescência. É alguém que está totalmente envolvido com o vício do pecado. O que passou na sua infância, o que passou na sua adolescência, mas é você levar a palavra com misericórdia. É você olhar para a cidade de Cascavel e chorar antes de sair atrás das pessoas, antes de você dar o primeiro passo e sair nesse desespero para fazer alguma coisa. É você ir lá para o seu quarto como Neemias, entre em jejum, entre em oração e chora. Eu não quero apenas fazer por fazer. Eu quero fazer porque eu amo. Eu quero fazer porque eu amo. E ele está indo para o inferno. Eu não quero que ele vá para o inferno. O texto ainda diz no versículo seguinte: não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Quantas igrejas, quantas denominações eu vejo que interesse não é levar a pessoa para o reino de Deus, é encher a igreja, é ter mais dízimos, é enriquecer. Que motivação é essa? Que motivação é essa? Não folga com a injustiça, mas folga sim com a verdade. É abrir o coração e falar a verdade. Porque nós conhecemos essa coisa gloriosa que diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E nós podemos testemunhar: hoje eu sou livre, não porque estou na denominação na qual pertenço, mas eu sou livre porque o Filho me libertou. Eu sou livre porque eu estou morto. Eu sou livre porque Cristo é a minha vida. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu fico imaginando, eu não sei se você consegue imaginar isso, mas eu fico imaginando Deus permitindo o Filho morrer na cruz do Calvário, e ainda assim olhar para a raça, olhar para a humanidade, aquela humanidade que ele diz claramente: porque Deus amou o mundo, ele não criou o inferno para o homem, ele criou o inferno para o diabo e os seus anjos, e assim mesmo homens e mais homens indo para o inferno. Por quê? Porque rejeitam a graça do Senhor Jesus. Se fosse possível desmembrar a Trindade, Deus conversando com o Filho conversando com o Espírito, e os três, quando uma alma é regenerada, o texto diz assim: a alegria no céu, por um pecador se arrepende. Agora, quando Ezequiel diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se nós tivéssemos isso no nosso coração,
Mais uma pessoa que morre em Cascavel sem Deus. Ó Deus, cura-nos. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier, o que é perfeito, então, o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora somos por espelho em enigma, mas então o veremos face a face. Conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estas três, mas a maior destas é o amor. Então, queridos, eu queria passar agora bem rapidamente em 2 Coríntios capítulo 11. Segundo Coríntios 11, a partir do verso 24, diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além de dias, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido em um cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Isso. Queridos, se a motivação de Paulo não fosse o amor pelo perdido, rios, mares, deserto, fome, sede, nudez, ser afligido pelos próprios irmãos, a tal ponto de ele terminar a sua vida e ele dizer da seguinte maneira: todos me desampararam, mas o Senhor me consolou. Quero terminar aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. O que nos constrange? O amor de Cristo. Você lembra quando você cita, ou quando você recita, ou quando você confessa? O texto de Gálatas 2:20 diz assim: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou. Me amou. Me amou. Aqui o texto que nós acabamos de ler, o versículo 14, o amor de Cristo nos constrange a isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. O que impulsiona, o que me leva a anunciar, o que me leva a pregar, é esse amor que me constrangeu a esta experiência gloriosa. E aí no versículos seguintes, nós temos no verso 17, se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Versículo 18, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, todo aquele que foi reconciliado com Cristo, todo aquele que foi atraído em Cristo, que morreu com Cristo, que é uma nova criatura em Cristo, ele tem dado por Deus algo que é ministério da reconciliação. Você tem isso, eu tenho isso. O que me trouxe essa experiência foi essa graça gloriosa, onde fui atraído, onde morri, onde fui crucificado, onde Cristo é a minha vida. Então você tem isso. Agora, a motivação pelo qual você vai levar isso adiante, pregar este evangelho, não é porque o outro está fazendo, não é porque eu estou vendo o outro, mas é porque eu amo, é porque eu quero ver Cascavel restaurada, é porque eu quero ver o meu bairro transformado, é porque eu quero ver a minha nação transformada pela graça de Deus. Que Deus, por sua graça, conforme adoramos o Senhor no cântico, esse primeiro amor, assim como Ele me alcançou, eu também quero levar isso adiante, não por imposição, mas por graça, por misericórdia do Senhor. Amém?